Isso é bênção. Vamos então para o que importa, para a palavra de Deus. Como vocês sabem, no mês de abril nós estamos trabalhando com uma temática que é a respeito da contemplação, contemplar a face de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E nesta noite não vai ser diferente. O tema da mensagem esta noite é contemplando a glória de Deus. Portanto, peço você que abra comigo, ou ligue comigo, por gentileza, a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 12 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao verso 18. Contemplando a glória do Senhor. Todos encontraram? Amém ou amém? Amém. Assim diz o texto, palavras do apóstolo Paulo. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Apenas até aí, feche os seus olhos por um instante. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, por tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo seu favor sobre as nossas vidas. E o que nós te pedimos nessa noite, Deus, é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que nessa noite, ó Deus, todos os olhos estejam voltados para o Senhor, Deus. Que nada roube a nossa atenção, que nada venha nos distrair, ó Deus. E que nessa noite, por meio do teu Espírito, em fé, possamos coletivamente te contemplar, para que sejamos transformados na imagem de quem o Senhor é, Pai. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração, transforma o nosso entendimento, transforma as nossas vidas, transforma a nossa casa, a nossa família, Pai, porque a nossa família existe para a tua glória. Portanto, Deus, nós estamos aqui te pedindo que o teu Espírito faça em nós aquilo que só tu podes fazer, Deus. Arranca de nós tudo aquilo que nos arranca da sua presença. Abre os nossos olhos. Nós queremos te contemplar nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Contemplando a glória do Senhor. Você gosta de contemplar as estrelas? Há um tempo atrás eu li uma matéria no site do National Geographic, onde eles elegeram as melhores cidades brasileiras para observar as estrelas. Dentre as cidades brasileiras foram citadas as cidades de Caraíva, na Bahia, cidade de Atibaia, São Paulo, Paranaguá, estado do Paraná, Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, e até mesmo a cidade de Itajubá, nosso estado de Minas Gerais. Então, de acordo com essa matéria, se você estiver em alguma dessas cidades brasileiras, você consegue contemplar melhor as estrelas no período noturno. E isso tudo, gente, é a nível Brasil, porque se nós falarmos em outros países,
certamente encontraremos lugares ainda mais incríveis para observação das estrelas. E eu posso citar aqui o deserto do Atacama, no Chile, o deserto do Saara, no Marrocos. Podemos citar Santa Cruz de Tenerife, Ilhas Canárias, região da Espanha. Isso sem contar regiões como Islândia, Finlândia, Groenlândia e Alasca, e por aí vai. Todos esses lugares, se você estiver presente no período da noite, você vai ter uma experiência incrível de contemplação das estrelas, em algum deles citados até mesmo a aurora boreal. Agora, existe um detalhe. Você pode estar em qualquer um desses lugares, mas independente de onde você estiver, uma coisa é certa. Você pode estar em Santa Cruz de Tenerife, você pode estar no Alasca. Uma coisa é certa: ao nascer do sol, todas as estrelas vão desaparecer do seu campo de visão. Não adianta, qualquer lugar que você estiver, ao nascer do sol, as estrelas vão desaparecer, porque a luz solar é muito mais intensa do que a luz emitida por estrelas que estão distantes. Portanto, o brilho do sol ofusca o brilho das estrelas. Um brilho maior e mais próximo sempre ofusca um brilho menor e mais distante. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que na passagem bíblica que acabamos de ler, em seu contexto mais amplo, o apóstolo Paulo está falando de algo semelhante. Paulo no texto está falando sobre o brilho de duas glórias, uma glória menor e uma glória maior. Porque na antiga aliança nós tínhamos o brilho da glória da lei, por meio de Moisés. Esse era um brilho menor, um brilho distante e transitório. Mas na nova aliança, Cristo se revela como o sol da justiça, e o brilho da glória do Evangelho ofuscou o brilho provisório da lei de Moisés. Portanto, a glória da nova aliança é maior do que a glória da antiga aliança. Porque assim como o brilho do sol ofusca as estrelas, a glória do Evangelho é maior do que a glória da lei. Mas tem um porém. Apesar do brilho do Evangelho ser forte, assim como a luz do sol, muitos ainda não conseguem enxergar esse forte brilho. E por que não conseguem enxergar? Porque muitos ainda estão espiritualmente cegos. Estão com os olhos vendados. A pressão do pecado parece que provocou uma espécie de glaucoma das trevas, que os impede de enxergar a luz do Evangelho, que os impede de contemplar a glória do Senhor. Por isso, nesta noite eu quero compartilhar com vocês 3 fases da visão espiritual na vida de um ser humano. 3 etapas, 3 condições ou momentos em que um ser humano se encontra a respeito do seu campo espiritual de visão. E desde já eu me proponho a falar da primeira fase, a qual eu vou chamar nesta noite de fase dos olhos vendados. É isso que encontraremos dos versos 12 a 15, a fase dos olhos vendados. Dos versos 12 a 15, o apóstolo Paulo explica que no Antigo Testamento, Moisés subia ao alto de um monte para ter um encontro com Deus. E depois desse encontro, ao descer do monte, o rosto de Moisés ficava irradiante. O seu rosto resplandecia. E não era skincare, não era nenhum tratamento de pele, era o brilho da glória de Deus. E quando os israelitas viram que o rosto de Moisés brilhava, eles ficavam com medo de se aproximar de Moisés. E mesmo assim, Moisés falava ao povo tudo o que Deus havia ordenado. E depois que ele falava ao povo, Moisés colocava um véu para cobrir o seu rosto. E aqui tem um detalhe muito importante. Aquele brilho glorioso no rosto de Moisés não era permanente. Pelo contrário, era um brilho passageiro. Um brilho que ia desaparecendo pouco a pouco. E pelo fato do rosto de Moisés estar coberto com um véu, os israelitas não conseguiam perceber
Eles não conseguiam enxergar que aquele brilho era passageiro. Portanto, havia um véu que guardava o rosto de Moisés. Havia um véu entre o rosto de Moisés e o olhar dos espectadores. E a cada novo encontro com Deus, o rosto de Moisés voltava a brilhar. Mas depois de um tempo, esse brilho desvanecia, ele se dissipava. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo entendeu que esse fenômeno era um símbolo da natureza provisória e transitória da antiga aliança. Agora, qual é a relação entre o véu no rosto de Moisés e o olhar dos israelitas? Deixa eu te explicar. Ao usar o exemplo de Moisés, Paulo faz um comparativo. Paulo diz que assim como havia um véu tampando o rosto de Moisés, também havia um véu bloqueando o entendimento dos judeus ao lerem o Antigo Testamento. É por isso que Paulo nos diz nos versos 14 e 15: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, por causa da dureza de coração, por causa da dureza de entendimento, por causa dos olhos espirituais vendados, alguns judeus continuam indo à sinagoga, eles liam o Antigo Testamento, mas eles não conseguiam entender a mensagem central. Eles liam a lei, mas não enxergavam o espírito da lei. Eles estavam cegos para compreender a lei de Deus. É como se estivessem realizando uma leitura de olhos totalmente encobertos. Então, nesse paralelo, Paulo afirma que o coração e o entendimento de alguns judeus estavam totalmente endurecidos, e por isso eles eram incapazes de compreender o Evangelho, incapazes de enxergar que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Portanto, Paulo está falando da cegueira dos que ainda vivem com base na antiga aliança, cegueira dos que ainda vivem de acordo com a lei de Moisés, tempo de olhos vendados. Em dezembro de 2018, Netflix lançou um filme chamado Bird Box, e o enredo do filme retrata a presença de forças misteriosas que invadiram o planeta Terra, e isso acabava forçando os seres humanos a viverem de olhos vendados do início ao fim do filme. No filme, todo mundo, sem exceção, deveria permanecer com seus olhos vendados. Bom, se essa é a realidade dos personagens do filme, eu também afirmo que, infelizmente, após o pecado de Adão, essa também se tornou a realidade de todos os seres humanos, porque o pecado cegou o nosso entendimento. Essa era a nossa realidade antes de Cristo. Nossos olhos espirituais estavam vendados. Era um tempo de completa cegueira. A gente não conseguia entender a revelação da Escritura Sagrada. A gente lia a Bíblia e não entendia nada. Havia um bloqueio na nossa mente, uma dureza em nosso coração. Havia um véu que nos impedia de compreender o Evangelho e contemplar a glória de Deus. Éramos assim antes de Jesus, antes do Evangelho nos alcançar. Tempo de olhos vendados, tempo de cegueira espiritual. Não conseguíamos perceber, nem tampouco compreender a beleza do Evangelho. Agora, graças a Deus que a história não acaba aqui. A história da Escritura não acaba com a humanidade no seu tempo de cegueira, porque aqui então nós ingressamos na segunda fase. Se a primeira fase é a fase dos olhos vendados, é um tempo de cegueira espiritual, a segunda fase é a fase onde Cristo abre os nossos olhos espirituais. A segunda fase da humanidade é quando Cristo, Ele tira as vendas dos nossos olhos. É isso que Paulo vai dizer nos versos 16 e 17. Ele fala assim: quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo está nos ensinando que no momento em que alguém se converte ao Senhor,
No momento em que alguém se converte a Cristo, o véu é retirado, os olhos são desvendados, o ser humano se torna livre para enxergar e compreender as boas notícias de salvação. Ou seja, no dia em que ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus abriu o nosso entendimento, fomos convencidos dos nossos pecados, houve arrependimento e colocamos nossa fé em Cristo, que morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Naquele dia o Espírito Santo nos deu uma nova natureza, Ele nos regenerou, nós nascemos do alto, nascemos de Deus, nos tornamos uma nova criatura, e por isso hoje podemos ver a bondade, a perfeição, o amor e a beleza de Deus na face de Cristo. Foi isso que o Evangelho fez conosco. Portanto, quando o ser humano se converte ao Senhor, as escamas caem dos olhos, para que a luz da verdade penetre na alma. Os que creem no Evangelho recebem uma visão espiritual, porque o véu é removido pelo Espírito de Deus. E preste atenção no que eu disse. O véu é removido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso no verso 17 Paulo diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E aqui eu preciso da sua atenção, principalmente se você é crente velho, porque infelizmente, muitas vezes, o verso 17 é compreendido de forma totalmente equivocada. Algumas pessoas utilizam o verso 17 para justificar qualquer tipo de excesso litúrgico no meio da igreja, qualquer tipo de maluquice no contexto do culto público ao Senhor. Por isso que algumas pessoas dizem assim: no culto eu posso fazer o que eu quiser, no culto eu posso fazer o que me der vontade, se eu quiser no culto eu posso subir nessa mesa e dançar em cima dessa mesa, se eu quiser no culto público plantar bananeira enquanto o ensino da Escritura acontece, eu posso plantar bananeira. E aí eu pergunto para essa pessoa: por que você acha que você pode fazer tudo isso na hora do culto público? E ela, usando o verso 17, me diz: porque a palavra de Deus diz que onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Coitado. Não é isso que o verso 17 está nos ensinando. Esse versículo precisa ser interpretado dentro do seu contexto. Como eu sempre digo, texto fora de contexto vira pretexto. Então deixa eu te explicar o que o verso 17 está dizendo. Quando Jesus se torna o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. E uma vez que Ele habita em nós, Ele transforma a nossa natureza. Ele retira a dureza do coração. Ele desfaz o bloqueio do nosso entendimento. O Espírito Santo arranca a venda que cobre os nossos olhos e nos dá liberdade para enxergar, para compreender o Evangelho. Então, dentro desse contexto, quando Paulo diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, ele está dizendo que se o Espírito Santo de Deus já habita na sua vida, é sinal de que você foi liberto das amarras que vendavam os seus olhos, e a glória hoje em Cristo, você tem liberdade para enxergar a Deus e compreender a sua palavra. Então, meus irmãos, no ato da conversão, fomos libertos de uma cegueira espiritual. Deus iluminou o nosso entendimento, Ele removeu o véu que cobria a nossa visão, e por isso hoje, na liberdade do Espírito, podemos enxergar a Deus na face de Cristo, podemos entender o Evangelho. Portanto, aonde há o Espírito do Senhor, não existe cegueira. Aonde há o Espírito do Senhor, não existe escravidão dos olhos, não existe um véu que traz separação, mas onde há o Espírito do Senhor, existe liberdade para contemplar a beleza de Deus na face de Jesus. É isso que o verso 17 está nos ensinando. Ele não é uma anuência para maluquices espirituais, mas é o entendimento de que em Cristo o véu foi removido, e hoje nós podemos compreender o Evangelho e contemplar a Deus na face e obra de Jesus Cristo. Portanto, existe o tempo dos olhos vendados, o tempo da cegueira espiritual, mas Cristo nos encontrou
O Espírito Santo nos regenerou e hoje os nossos olhos estão desvendados. Nós temos liberdade para encontrar a Cristo, para enxergar a Cristo. Agora, se essa segunda fase ela já é boa, a terceira fase é ainda melhor. E a terceira fase é o que nós chamamos de contemplar a glória de Deus. Uma coisa é o Espírito Santo tirar a venda dos seus olhos. Uma coisa é Cristo abrir os seus olhos espirituais. Outra totalmente diferente é quando você, com os olhos abertos, aprende a contemplar a glória de Deus. E isso faz toda a diferença na jornada cristã. Paulo nos diz no verso 18: e todos nós, ou seja, é uma contemplação comunitária, congregacional. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ah, meus irmãos, o verso 18 é o ápice desse capítulo. Porque todos nós, membros da nova aliança em Jesus, podemos contemplar a glória do Senhor. Se antigamente Moisés colocava um véu em sua própria face, agora Paulo nos diz que todos nós, com o rosto descoberto, podemos contemplar a glória do Senhor. Na antiga aliança, a glória resplandecia apenas sobre Moisés, mas na nova aliança, a glória resplandece sobre todos os filhos de Deus. O brilho da glória da lei era passageiro, mas o brilho da glória do Evangelho é crescente e permanente. Portanto, hoje todos nós, membros da nova aliança em Cristo, podemos contemplar a glória do Senhor. E o que é a contemplação? Contemplação é um olhar fascinado. É quando você não consegue olhar para mais nada. Você não consegue desviar o seu olhar em outra direção, é um olhar fascinado. E eu disse de manhã que sempre quando fala de contemplação, eu lembro no dia do casamento com a minha esposa, quando ela entrou de noiva na igreja, eu não conseguia olhar para mais nada. Sabe, a igreja estava cheia de convidados, fotógrafos, estava toda ornamentada, mas eu não conseguia tirar os olhos dela. Aquele olhar fixo, isso é contemplação. Eu nem lembro o que o pastor falou, eu só estava olhando para ela e pensando na lua de mel também. Você fica contemplando, cara, você fica assim fascinado. Isso é contemplação. Então, quando estamos falando de contemplar a glória de Deus, estamos falando de enxergar com o coração. Contemplar é fixar o olhar, é olhar demoradamente, olhar que não se desvia, que não se distrai, é olhar com encanto, olhar com fascínio. E Paulo está dizendo que já que estamos com o rosto descoberto, nós temos livre acesso para contemplar a glória do Senhor. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Uma das melhores maneiras de contemplar a glória de Deus é abrindo a nossa Bíblia, porque contemplação é contato diário com a palavra de Deus, onde você lê a palavra, você medita na palavra, você ora a palavra, porque Deus fala conosco nos dias de hoje através da sua palavra. No Antigo Testamento, quando Deus falava com Moisés no alto de um monte, aquilo era a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus falava com Moisés, o rosto dele resplandecia, o rosto dele brilhava de glória. Ou seja, isso nos indica que palavra de Deus e glória de Deus estão amalgamados. Palavra de Deus e glória de Deus formam uma unidade. Por isso, nos dias de hoje, quanto mais contemplarmos a Deus através da sua palavra, mais iremos resplandecer a sua glória no nosso viver, no nosso dia a dia. Meus irmãos, os nossos olhos não estão mais vendados. O Espírito de Deus nos deu liberdade para poder enxergar. O que é que estamos esperando? O que é que te falta para você começar a ler a Bíblia todos os dias? Do que mais você precisa para começar a contemplar a glória do Senhor no seu secreto, na sua casa? Porque a contemplação, ela traz um resultado. De acordo com Paulo, no verso 18, o resultado da contemplação é a nossa transformação pessoal. Porque o texto está dizendo, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O
que Paulo está dizendo é que quanto mais você contemplar a Deus, mais você vai se parecer com Ele. É um constante processo de transformação. A cada encontro com Deus, de glória em glória, ou seja, de um grau de glória a outro, você vai sendo transformado na imagem dEle. E por que que isso acontece? Isso acontece porque Deus nos fez assim. Deus nos fez dessa forma. Você foi criado para se tornar parecido com aquilo que você contempla. Os seus olhos são janelas da alma. Ou seja, aquilo em que você coloca toda a sua atenção, aquilo em que você fixa os seus olhos, está transformando quem você é, seja para melhor ou seja para pior. Porque tudo aquilo que te fascina te transforma. Por exemplo, aquilo que você contemplou na sua infância moldou você de alguma maneira. Aquilo que você contemplou na sua adolescência moldou você de alguma maneira. Independente do que você estiver contemplando hoje, isso também está moldando quem você é. Então, não se engane. Quem sabe você ainda é um resultado da contemplação da vida dos seus pais. Você é um resultado da contemplação das figuras de autoridade que existiram em sua vida. Você é um resultado da contemplação diária a qual você se expõe, seja até mesmo através de um celular. Então, o resumo de tudo é que a contemplação nos transforma na imagem do que é contemplado. Você é o que você vê. O que te fascina transforma a sua vida. É por isso que eu estou te convidando hoje a contemplar a glória do Senhor e ser transformado na imagem dEle. Porque a contemplação produz transformação. E a nossa transformação pessoal, ela é revelada no nosso modo de viver. Por exemplo, todas as vezes que contemplamos algo, todas as vezes que ficamos fascinados com alguma coisa, naturalmente a gente revela isso com o nosso modo de viver. Nós não conseguimos esconder isso de ninguém. Ainda que não saia uma palavra da nossa boca, a nossa vida fala por si só, porque nós refletimos o que nós contemplamos. Então, sem perceber, você reflete o que você contempla. Não tem como esconder isso. Lembra da história de Estevão? Atos, capítulo 7. A Bíblia diz que ele foi cruelmente apedrejado pelos religiosos. E minutos antes de morrer, o que Estevão fez? Ele revidou? Não. Ele se vingou? Também não. Ele começou a amaldiçoar os seus algozes? Também não. Então, o que foi que Estevão fez? Estevão, diante da morte, ao ser apedrejado, ele simplesmente refletiu aquilo que ele tanto contemplava. Diante da morte, ele refletiu a Cristo. Porque na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa eles. E Estevão, diante da morte, Estevão, que passou a vida contemplando a Cristo, também disse: Pai, não os condene por esse pecado. Na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Estevão também disse: Senhor, recebe o meu espírito. Ou seja, diante da morte, ao ser apedrejado, Estevão apenas refletiu aquele a quem ele tanto contemplava. Então eu te pergunto nessa noite, quando as pessoas estão te apedrejando, o que é que você reflete? Quem é que você reflete? Quem é que você revela? Quando a vida te aperta, o que é que sai de você? E se nessa noite nós te apertarmos de alguma forma, será que vai sair Cristo de você? Porque não pode sair a sua mãe de você, não pode sair o seu pai de você, não pode sair o seu influencer digital favorito de você, mas tem que sair Cristo, porque é a Ele que devemos contemplar. Precisa sair Jesus, porque contemplar é conhecer e revelar, é conhecer e refletir. Nós somos como um espelho reluzente que irradia, um espelho que acolhe e projeta de volta a luz que recebe. Ou seja, nós refletimos aquilo que está constantemente diante dos nossos olhos. O que nós fazemos aqui todos os domingos é contemplar a Deus coletivamente,
para que na segunda-feira possamos refletir quem Ele é para a nossa cidade. Portanto, hoje estamos aqui contemplando, mas amanhã lá na sua faculdade é você quem vai refletir quem Ele é. Lá no seu trabalho, na sua casa, nas mídias sociais, não importa o lugar, a nossa vida é um espelho que reflete o que estamos contemplando. O comentarista bíblico William MacDonald disse, abre aspas, quando olhamos para nós mesmos, somos derrotados. Quando olhamos para os outros, ficamos decepcionados. Mas quando contemplamos a glória do Senhor, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Fecha aspas. A verdade é que Deus deseja que você seja parecido com quem Ele é. Por isso Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso que em Romanos 8, 29, Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então Deus deseja que todos os seus filhos sejam transformados na imagem de quem Ele é. Por isso, um dos propósitos do Evangelho é a restauração da imagem de Deus em nós. E essa restauração, ela é progressiva. Ela acontece de glória em glória até a volta de nosso Senhor Jesus. Então grave isso no seu coração. Você foi criado para se tornar parecido com aquilo que você contempla. E o que eu te pergunto é, quem você tem contemplado? Pastor, eu não entendo por que às vezes eu comporto assim, porque eu penso dessa forma, porque eu tenho essas reações. E eu te digo, mostre-me o que você tem contemplado, e eu vou te falar em que você vai se transformar, em quem você tem se transformado. Por isso eu quero concluir essa mensagem convidando você a carregar no coração a mesma oração de Davi, quando ele disse no Salmo 27, verso 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Davi poderia pedir qualquer outra coisa, mas o que ele mais desejava era estar na casa do Senhor, para poder contemplar a sua beleza todos os dias. E o que Davi tanto desejava, hoje eu e você temos livre acesso, porque estamos com o rosto desvendado. O Espírito de Deus nos deu liberdade para poder enxergar. Então podemos contemplar a beleza de Deus na face de Cristo. Nós estamos fascinados, porque Jesus é lindo, Jesus é belo, Ele é a expressão exata do ser de Deus. É Ele quem reflete a beleza do Pai. E a beleza de Jesus não está relacionada aos nossos limitados padrões estéticos. A beleza de Jesus está no fato de que Ele é Deus em forma humana. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E hoje, com os olhos desvendados, nós podemos contemplar a glória de Deus e refletir nas nossas relações quem de fato Ele é, à medida em que somos transformados na sua imagem e semelhança. Que nessa noite essa verdade esteja bem fortemente presente no seu coração e no seu entendimento. E se porventura os seus olhos ainda estão vendados, o Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar e Ele pode arrancar essas vendas, Ele pode arrancar essas escamas, Ele pode te fazer enxergar com os olhos do coração, até que os seus olhos fiquem fascinados, contemplando unicamente aquele que é digno de toda a nossa atenção, aquele a qual a Bíblia nos instrui a amar de todo o nosso coração, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, porque você foi criado para ser parecido com aquilo que você contempla. A quem você tem contemplado? Se você puder e quiser, fique de pé no seu lugar, feche seus olhos.
mas abre o seu coração para enxergar a beleza de Deus na face de Cristo. Vamos contemplá-lo em unidade, vamos adorá-lo mais uma vez. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não consigo me esconder, oh não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar, e poder te contemplar. Declare isso. Eu percebo algo diferente. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero poder te ver. 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 O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? Nós queremos contemplar a tua glória, Jesus. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero poder te ver. Só quero poder te ver. Ah, Jesus, é isso que nós desejamos essa noite, Pai. Queremos ver a tua face, Jesus.
seus olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, eu te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e confesso publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, pois eu faço com o Senhor uma aliança nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E ainda de olhos fechados, eu quero aqui perguntar: se você fez essa oração pela primeira vez, você se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo no seu lugar, se você se identifica com essa oração, levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração, eu vejo mãos levantadas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, porque esta é a noite onde Deus faz novas todas as coisas. Pai, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos, minhas irmãs, que ergueram suas mãos nessa noite. Pai, eu te peço que a sua graça salvadora possa abraçar cada uma dessas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo venha soprar sobre eles a tua direção, a tua verdade, o teu querer, a tua vontade. Que as vendas dos olhos sejam retiradas nessa noite, ó Pai, e que eles prossigam na beleza de te contemplar todos os dias até a tua volta, Pai. Eu te peço que o Espírito Santo esteja selando esses corações para o dia da redenção, e que no caminho do discipulado proposto pelo Senhor, elas possam crescer e reproduzir de graça o que de graça o Senhor derrama sobre a vida delas, Pai. Assim oramos, abençoamos essas vidas para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Te adoramos, Jesus. Tu é a glória, Senhor. Tu é a honra, Jesus. Obrigado. Aleluia. Amém, meus irmãos? Quantos aí estão com os olhos espirituais abertos? Você se parece com aquilo que você contempla, e que possamos crescer nessa experiência da oração contemplativa, aonde dia após dia sejamos menos parecidos com o velho homem e mais parecidos com Cristo Jesus, porque o desejo de Deus é nos fazer parecidos com Cristo. Contemple ao Senhor todos os dias por meio da Sagrada Escritura, porque de acordo com o que diz João capítulo 5, são as Escrituras que dão testemunho a respeito de Jesus. Então, se você quer conhecer Jesus, mergulhe na palavra de Deus todos os dias. E se porventura você é novo na fé, quem sabe, e deseja começar a ler a Escritura e tem dificuldade, você pode me procurar aqui ao final da reunião. A gente vai indicar a você uma boa tradução, que tem uma linguagem mais acessível. Mas não deixe de contemplar a Deus por meio da Sagrada Escritura. É justamente a palavra de Deus que dá testemunho a respeito de Jesus. Faça isso todos os dias. Para você que já é cristão há anos e quem sabe abandonou a prática devocional, meu irmão, retoma isso hoje em nome de Jesus. E nem que seja um capítulo por dia, mas não deixe de meditar na Sagrada Escritura. Esse é o nosso alimento. É isso que traz fé ao nosso coração. É isso que nos fortalece a continuar prosseguindo na jornada cristã. É a palavra de Deus que nos sustenta. Assim como você almoça e janta todos os dias, a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Precisamos dela todos os dias. Você precisa orar todos os dias. Como eu sempre digo para a juventude, que oração é que nem banho. O de ontem não serve para hoje. A gente tem que orar todo dia, meus irmãos. Todo dia em contato contemplativo, encontrando Cristo no texto sagrado. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, e aqueles homens fortes que puderem ficar mais um pouco, vai ser muito bom ter vocês com a gente. Deus abençoe vocês, meus irmãos.